Seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula, e nesse vídeo nós vamos dar início ao entendimento da intuição teórica sobre o funcionamento das redes neurais recorrentes. E quando nós falamos sobre esse tipo de rede neural, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que nós vamos ter problemas, principalmente, que vão utilizar dados sequenciais, ou seja, se eu tenho intervalos de tempo, por exemplo, um fato que acontece de hora em hora e eu quero fazer a previsão de o que vai acontecer na hora subsequente. Vamos supor que eu quero fazer a previsão da temperatura às 10 da noite. Então, para isso, eu posso pegar as temperaturas anteriores, por exemplo, das 8 da manhã até as 9 da noite, e eu vou conseguir fazer a previsão da temperatura às 10 da noite. Você vai conseguir prever a próxima ação, por exemplo, se você estiver trabalhando com vídeos, os frames anteriores eles podem prever qual será o frame atual. Então existem vários trabalhos nessa área de redes neurais recorrentes que é para fazer a previsão do que uma pessoa vai fazer ou o que uma pessoa vai falar logo em seguida. Inclusive tem um exemplo bem recente, falando aqui em junho de 2018, em que foram usados para treinamento vários vídeos de pessoas cozinhando e o objetivo era fazer a previsão do que a pessoa iria fazer depois. Por exemplo, se ia adicionar um novo ingrediente, se ia colocar a comida no forno e assim por diante. Essas redes neurais elas são muito utilizadas em processamento de linguagem natural. Aqui nós temos esse exemplo bem interessante que você pode prever qual a próxima palavra que vai aparecer em um texto. Então aqui eu tenho um exemplo. Vamos supor que eu começo um texto com as palavras "Eu sou do Brasil". Aqui nós temos vários outros textos que eu vou colocando, por exemplo, sobre a minha vida. E aqui no final a rede neural ela vai conseguir prever essa parte. Eu falo português, porque ele vai ter uma certa memória que ele vai lembrar que você escreveu Brasil aqui no começo, então ele vai conseguir fazer inferência que você fala português. Então isso já tem muitas aplicações práticas que já funcionam nesse sentido. Pode ser utilizado para você fazer a tradução automática, aqueles exemplos de speech to text que você fala e ele já faz a tradução, geração de poemas ou notícias também. Você pode passar para a tua rede neural treinar com um conjunto de poemas de um determinado autor e ele vai conseguir fazer a geração de novos poemas seguindo o mesmo estilo daquele autor. Também para geração de legendas em vídeos, por exemplo, vídeos do YouTube que eles possuem legendas automáticas. E aqui nós temos essa palavra que nós vamos trabalhar bastante, que são as séries temporais, que nós chamamos também aqui de time series. As redes neurais recorrentes elas são muito específicas para você resolver esse tipo de problema. Por exemplo, o preço de ações na bolsa de valores. Aqui inclusive nós temos um gráfico que ele está mostrando aqui a tendência das ações, em que nós temos o preço real e aqui a aplicação de uma rede neural recorrente, que ele consegue fazer o acompanhamento do preço das ações. Então você consegue fazer previsões bem interessantes nesse sentido. Aqui inclusive nessa parte do gráfico onde nós temos que ele começa com um valor bem fora. Esse aqui inclusive é um exemplo que você vai implementar durante esse módulo. A ideia aqui é fazer a previsão das ações da Petrobras quando deu aquela greve dos caminhoneiros em maio de 2018, que as ações da Petrobras caíram bastante. Então aqui perceba que por mais que no começo ele não consegue se adaptar muito aos dados, fica bem fora, depois ele consegue fazer a adaptação e seguir a tendência do preço das ações. Você pode fazer a previsão de temperatura, conforme eu comentei anteriormente, crescimento populacional, nível de poluição. Então são vários exemplos que você pode trabalhar com essa questão das séries temporais. Aqui nós temos uma outra área que essas técnicas elas são bem relevantes, que é a descrição de imagens, como por exemplo, aqui nós temos uma imagem de uma pessoa falando no celular. Note que aqui eu posso usar também em conjunto uma Convolutional Neural Network e você aplica aqui o LSTM, que significa o Long Short Term Memory, que nós vamos trabalhar logo na sequência, e ele consegue verificar o que está acontecendo, o que essa pessoa está fazendo. Aqui nós temos as respostas, a man is talking, ou seja, um homem está falando. Aqui inclusive você tem
o link, caso você queira saber mais detalhes, tem um artigo aqui que mostra como que esses processos eles acontecem. Aqui nós temos um outro exemplo também bem interessante, que eu tenho a imagem de um cachorro que está brincando com a bola. Ele consegue dizer aqui as palavras, por exemplo, dog plays catch with white ball near wooden fence. Ou seja, o cachorro brinca ou pega com a bola branca perto da cerca de madeira. Aqui nós temos um homem tocando um acordeon. Um homem tocando acordeon, among seria entre, em uma área pública. Então ele já consegue fazer toda essa identificação, que aqui nós temos uma área pública. Aqui perceba que ele identificou que existem várias pessoas, por isso ele colocou aqui como se fosse público. Aqui nós temos uma mulher com um vestido branco, está parada com uma raquete de tênis. Duas pessoas que estão vestindo verde estão atrás dela. Uma rede neural recorrente consegue também fazer a previsão desse tipo de cenário. Para você entender o final de uma frase, você precisa saber o que foi dito antes. Então, nós temos essa frase que é para você entender o básico de como que esse tipo de rede neural ele funciona. Conforme nós vimos antes, ele é muito útil para você fazer previsão de séries temporais e dados que estão em sequências. Então, para isso, você precisa lembrar o que foi falado antes. Por exemplo, para você chegar até essa parte da aula, nesse slide, você precisa ter tido toda a contextualização que eu comentei antes. Caso você assista esse slide direto sem verificar o que foi visto antes, vai ficar bem confuso. Então, aqui nós temos um exemplo de o final de uma notícia. Então, se você quiser pausar o vídeo e você só ler essa parte que está aqui, dificilmente você vai entender qual o contexto dessa notícia. Então, agora, se eu colocar a notícia completa, você pode pausar o vídeo para você ler toda essa notícia. Você viu que o texto agora ele está claro. Então, essa aqui é uma premissa básica desse tipo de rede neural, que ele precisa ter a informação anterior para saber o que vai acontecer logo na sequência. As redes neurais tradicionais elas não armazenam informações no tempo, ou seja, as previsões são independentes. Aqui nós temos o exemplo de uma rede neural densa. As informações elas só passam, ou seja, quando ela chega aqui nesse neurônio, dessa camada escondida, você faz o cálculo da função de ativação e você passa o valor aqui para frente. E quando ele chega aqui nessa outra camada escondida, você simplesmente faz a aplicação da função de ativação, passa o valor para frente. Então, você não armazena essas informações. Então, essa aqui é a diferença básica para as redes recorrentes, porque elas usam loops ou repetições que permitem que a informação ela persista ao decorrer do tempo. Aqui nós temos um exemplo de uma rede neural densa também, só que veja que nas camadas escondidas nós temos aqui um loop que ele vai enviar a informação para ele mesmo, ou seja, ao invés dele aplicar a função de ativação e passar a informação para frente, ele vai mandar também essa informação para ele mesmo, para ele ter, de certa forma, uma maneira de armazenar essa informação durante o tempo. Aqui nós temos um exemplo em que ele recebe um xt, poderia ser aqui um valor qualquer. Aqui nós temos um neurônio. Esse A aqui é só por exemplificação, você pode considerar como sendo um neurônio parecido com esse que está aqui numa camada escondida, e ele vai passar essa informação para frente e, além disso, ele vai repassar essa informação em um loop para ele mesmo. E com isso, nessa outra imagem, você pode analisar o que essa parte ela vai virar, ou essas partes que nós temos aqui com o loop. Então, aqui nós chamamos de você desenrolar a rede neural, porque como nós estamos passando a informação para ele mesmo, então ele vai entrar num loop, ou seja, o A ele vai passar para o A, que vai passar para o A, que vai passar aqui para um AT, até você definir aqui o número de repetições, o número de unidades que ele vai ter.
Então perceba que nós temos aqui a primeira vez que ele passa a informação para ele mesmo, e quando ele passa a informação para ele mesmo, ele vai gerar ele mesmo com a informação nova mais a informação que ele passou. E vai gerar ele mesmo e assim por diante. É como se fosse uma recursão, e é claro que aqui você precisa definir onde que essa recursão ela vai terminar, por isso que nós podemos configurar um parâmetro que é o número de neurônios, o número de células de memória que essa rede neural ela terá. Então você não vai ter aqui infinito, você vai ter aqui até um xt que você faz a definição. E aqui nós consideramos que nós temos o tempo 0, o tempo 1 e aqui o tempo 2 até ele chegar aqui no tempo 3. Por fim, nós temos essa definição bem interessante que indica o que realmente é esse tipo de rede neural, que ele vai fazer múltiplas cópias de si mesmas. Então, você já pode chegar à conclusão que esse tipo de rede neural ele vai ser bastante lento para executar, porque ele não vai ter, por exemplo, uma camada passando, como nós temos aqui, e ele chega aqui no final vai ter a resposta. Aqui ele também vai seguir essa mesma ideia, aqui onde nós temos a camada de saída, porém ele vai ter várias cópias de si mesmo por causa desses loops que nós temos aqui. Então, se você colocar que nós temos aqui 50 unidades, então ele vai fazer 50 cópias dela mesma somente dessa camada, e aqui segue-se sucessivamente para todas as outras camadas. E com isso nós fechamos essa videoaula, que você teve uma breve introdução sobre as redes neurais recorrentes. E na próxima aula nós vamos avançar um pouco mais nesse conteúdo. Obrigado e até lá!